Essa playlist de sociolinguística eu estou construindo aos poucos aqui do canal, foi uma matéria que eu já tive, foi uma disciplina, né, que eu já tive na Faculdade de Letras. Atualmente estou no 4º período, fazendo algumas matérias, não faço todas, as que eu consigo fazer. E então, depois que eu tive já a disciplina de sociolinguística, eu me senti minimamente à vontade para construir essa playlist. Então, não pude gravar muitos vídeos ainda, mas estou construindo aos poucos. Nos vídeos anteriores, então, trouxe uma introdução de sociolinguística, que é basicamente essa relação que existe entre linguagem e sociedade. E nestes primeiros vídeos estou trazendo uma visão mais histórica, né, dos estudiosos de linguística, até a gente chegar naqueles estudiosos de sociolinguística propriamente dito. Uma coisa bem simples eu estou trazendo, né, só uma visão geral que, se você fizer letras, provavelmente você vai ter uma noção sobre isso. Bom, então o primeiro deles, eu já trouxe no vídeo anterior, foi o Augusto Schleicher, não sei se é assim que pronuncia, já no século XIX. Qual que era a concepção que ele tinha de linguagem e de língua? Vista como um ramo da história da ciência humana, a linguagem é um organismo natural ao qual se aplica o conceito de evolução. Então ele tinha essa visão, uma orientação biologizante. Ele que trouxe isso, que imprimiu isso à linguística. A linguagem é um organismo natural ao qual se aplica o conceito de evolução. A língua é um produto de ação de um complexo de substâncias naturais no cérebro e no aparelho fonador. Forma como concebe o fenômeno linguístico, a abordagem então biologizante, que considera o social e cultural no trato com o fenômeno linguístico. Depois disso, eu trouxe no mesmo vídeo também, né, uma ideia do Saussure, que é considerado o pai da linguística, lá de 1916, e principalmente com um livro dele, ou na verdade com a obra dele, que se chama Curso de Linguística Geral, de 1916. Ali é considerado, então, o início do estudo linguístico oficialmente. Ele é de uma tradição estruturalista, que traz essa ideia de linguística interna e externa, divide, né, dessa maneira. Bom, e Saussure? Saussure, linguagem para ele, vamos dar uma olhada aqui, concepção da linguagem. Linguagem é a faculdade natural que permite ao homem constituir uma língua, portanto a língua é um fato social. E isso foi uma das coisas que eu mais destaquei naquele vídeo, que ele considera então a língua como um fato social. Porém, define língua por oposição à fala como objeto de estudo da sociolinguística. Um sistema subjacente à fala, mas invariante, que pode ser abstraído das múltiplas variações observáveis na fala. O Saussure exclui toda a consideração de natureza social, histórica. Embora ele diga que a língua é um fato social, ele exclui toda a consideração de natureza social, histórica e cultural ao descrever, analisar e interpretar o fenômeno linguístico. Privilegia o caráter formal e estrutural do fenômeno linguística interna, por isso que ele é considerado estruturalista, por conta disso, dessa tradição estruturalista de atribuir maior importância para o organismo linguístico interno, já que sociolinguística é uma coisa externa, né? Mais externa, linguística externa. Enfim, depois disso, o vídeo de hoje é sobre o Millet, que é o próximo nesta ordem. Quem que foi Millet? Uma coisa rápida, né? Já na década de 30. Eu estou seguindo, só para lembrar, estou seguindo o texto deste livro, que foi o livro que eu usei na graduação, o link está na descrição, e na sequência, ela até menciona, deixa eu ver quem que escreveu esse primeiro capítulo, Tânia Maria Alckmin. Não caberia aqui enumerar todos esses estudiosos, mas uma breve referência a alguns nomes, que é esses nomes que eu estou mencionando nesses vídeos, ligados ao contexto europeu, principalmente. Impõe-se não sei se é assim. Bom, Antônio Millet, Mikhail Bakhtin, Marcel Cohen, Emmeline Benveniste e Roman Jakobson. E hoje, então, vou falar sobre o Millet. O que diz aqui? Millet, aluno de Saussure, filia-se à orientação diacrônica dos estudos linguísticos. E o que é essa orientação diacrônica? Lembrando que eu tive a matéria de introdução à linguística, mas faz muito tempo, aqui na PUC eu consegui equivalência, né? Aí eu tô com outro livro na mão aqui, que é de uma outra playlist no canal, e aqui ela traz uma explicação desta questão de quais são as diferenças que existem numa linguística diacrônica e sincrônica. Uma descrição linguística ela pode ter um caráter diacrônico ou sincrônico. A linguística diacrônica, que é também chamada de linguística histórica,
analisa a linguagem e suas mutações durante um determinado período. Então, linguística diacrônica analisa as mutações, variações linguísticas, as variações, né, linguísticas que ocorreram num determinado período. Neste caso, explicita-se o período a ser considerado e o material linguístico a ser adotado na análise. É um período, é um recorte. Para análises diacrônicas do sistema Tadel, cito alguns autores aqui. A linguística sincrônica investiga as propriedades linguísticas de uma determinada língua em seu estágio evolutivo atual. Deve-se explicitar a comunidade de fala observada e as condições da coleta do corpus a ser adotado na análise. Então, essa diferença básica, pelo que eu estou trazendo aqui na leitura, a diacrônica ela pega um recorte, conhecido também como linguística histórica, enquanto que a sincrônica é o estágio evolutivo atual da língua. Sabendo disso, vamos voltar para o texto. Millet, aluno de Saussure, filia-se à orientação diacrônica. Portanto, ele foca na linguística histórica com um recorte. Mas para ele, a história das línguas é inseparável da história da cultura e da sociedade. Veja bem, já há um progresso. É essa abordagem que podemos ver em sua obra, sobre a história do latim. E aqui tem um fragmento em francês. A propósito desse linguista francês, Millet era francês, então, pelo visto, porque eu acho que o Saussure, se não me engano, era suíço, né? Cabe destacar sua visão do fenômeno linguístico, bem ilustrado por um trecho de sua aula inaugural no Colégio da França, em 1906. Olha só o trecho dele. Ora, a linguagem é eminentemente um fato social, assim como Saussure afirmava, né? Tem-se frequentemente repetido que as línguas não existem fora dos sujeitos que as falam, e, em consequência disto, não há razões para lhes atribuir uma existência autônoma, um ser particular. Esta é uma constatação óbvia, mas sem força, como a maior parte das proposições evidentes. Pois se a realidade de uma língua não é algo de substancial, isto não significa que não seja real. Essa realidade é ao mesmo tempo linguística e social. Então aqui ele atribui sim uma importância social ao estudo linguístico. E aqui tem uma parte que traz em língua francesa, eu já não consigo, né? E para finalizar, deixa eu dar uma olhada o que eu tenho num trabalho sobre isso daquela época. Qual que é a concepção, resumindo esse vídeo, qual que é a concepção então de linguagem e língua para Antônio Millet? Linguagem é eminentemente um fato social, coisa que o Saussure também dizia. E a realidade de uma língua é, ao mesmo tempo, linguística e social. Então ele acrescenta essa questão social. Parece que dá um enfoque maior. Como que ele percebe o fenômeno linguístico? Trata o fenômeno linguístico considerando sua natureza histórica, numa perspectiva diacrônica. A perspectiva dele é a histórica. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, só uma noção, né? Porque a gente não vê isso com muita profundidade na graduação, mas só para ter uma ideia dessa evolução histórica dos estudiosos linguísticos. Próximo vídeo será sobre Bakhtin, de 1929. Lembrando que nós começamos no Saussure, 1916. Em seguida, Antônio Millet, década de 30. E já o Bakhtin, que também ainda é década de 30, é o próximo. Que eu trarei no próximo vídeo, né? É o próximo estudioso que eu trarei no próximo vídeo. Beleza? Valeu. Até o próximo.